Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cá estou de volta com o meu vídeo explicativo da nova lição que eu estou postando no Class para vocês. Tudo bem? Pessoal, começou o segundo bimestre, eu sei que vocês estão com bastante atividade dos outros professores, das outras disciplinas, né? Mas eu vou dar uma dica para vocês, né? Organizarem com post-its ou mesmo agenda sobre os prazos das lições, né? Porque foi realmente muito cansativo correr atrás de aluno, ver quem estava inserido no class, quem não estava. Tem gente entregando ainda. O conselho também foi um divisor de águas, né? Muitos alunos acordaram. Mas vamos lá. Eu não quero me alongar muito, eu quero só explicar os itens, né, que eu postei no class, que são as lições agora com o prazo de até o final do mês de junho para vocês postarem, ok? A lição anterior a gente desenvolveu de acordo com a transmissão das aulas, né, pelo CMSP, que vocês devem estar fazendo pelo aplicativo ou pela TV digital canal 10.3. Eu sempre divulgo as datas e os horários que vão para o ar. Às vezes acontece alguma coisa, né, deles colocarem uma aula no lugar, mas no geral eles estão sendo bem fiéis assim ao que é divulgado, tá bom? Então, lembrando que nós estamos ainda no conteúdo de arte, cinema, arte, cidade e patrimônio cultural. Na primeira atividade que eu coloquei 7, né? Não assustem com a quantidade, porque umas são mais aprofundadas, outras são bem rápidas, né? De serem respondidas. Então, na primeira, eu pedi para você fazer um relato sobre alguma experiência, em alguma participação que você tenha tido, em alguma manifestação cultural, artística, ou em visita a algum prédio pertencente ao patrimônio cultural da sua cidade. Santa Bárbara tem bastante prédios históricos, né? A começar o nosso prédio da Escola Emílio Romme, que ainda não é centenário, mas está a caminho, né? Como eu falei no outro vídeo. Então vamos lá. Você vai fazer um relato de alguma experiência, de algum museu ou de algum prédio pertencente ao patrimônio. Tá? Pode ser também em algum lugar que você viajou, tá? Não precisa ser só da cidade, não. Temos alunos também não só de Santa Bárbara, mas também de Americana, de Nova Odessa, eu acredito, né? O trio de cidade, onde mais tem aluno no home. Então respondam essa questão, tudo pelo Class, tá bom, pessoal? Lá no campo do Class. Não fiquem enviando pelo WhatsApp, não. Tá? O WhatsApp vão deixar só em último caso. É interessante quando vocês estiverem assistindo a aula do Centro de Mídias, o chat de lá é muito complicado, né? São milhares de alunos do estado de São Paulo. Então, aí vocês podem entrar no chat, caso tenha alguma dúvida, tá bom? Que aí dá pra gente ser um pouco mais rápido e pontual. A segunda questão que eu coloquei no Class, eu pedi para você pesquisar em livros, jornal, internet, textos e imagens de patrimônios materiais. Então já foi falado na aula da CMSP e eu comentei também no vídeo, né? Qual é a diferença entre patrimônio material e imaterial? O patrimônio material são as construções, né? São as coisas concretas, os objetos, as estátuas, os sítios arqueológicos, tudo aquilo que acaba sendo um vestígio de uma outra época, né? De uma cultura, de um povo, de uma outra época. Então, daí a importância da gente preservar isso aí para as futuras gerações e para a nossa própria, tá bom? Sem querer, estou dando a resposta de uma delas aqui. E o patrimônio imaterial é aquilo que não tem como você conservar, mas ele existe. Por exemplo, as comidas típicas, as danças, as músicas, ok? Que também dizem sobre um determinado momento da civilização, ok? Que é a expressão de um povo, tá? É o DNA de um povo, de uma cultura. Lembrando, como eu já falei também, que o Brasil ele tem uma grande mistura, né? Felizmente nós temos essa mistura de raças e de povos. Relembrando que nós somos índios, europeus, que aqui viemos, né? E africanos, né? Então uma mistura assim interessantíssima. Só que infelizmente por outras questões, né? Por preconceitos, uma ou outra ainda se acha superior, né? Mas infelizmente isso está acabando. Estamos combatendo com toda a força que nós temos, né? Olha aí os acontecimentos da atualidade, né? Olha o que aconteceu nos Estados Unidos ou mesmo aqui no Brasil,
que mostra essa disparidade, né? Do branco com o negro, a falta de atenção para com o índio, para com as terras indígenas, o que é uma crueldade, não é verdade? Seguindo, a terceira, isso, então, a terceira questão pede para você pesquisar e aí você relaciona, coloca alguns itens sobre os patrimônios imateriais, ok? A quarta questão pede para você fazer uma lista dos 14 patrimônios culturais reconhecidos pelo IFAM ou IPAM. Como eu já falei, eu prefiro falar IPAM, né? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que foi criado lá atrás, nos anos 30, no primeiro governo do Getúlio Vargas, justamente para não se perder essa cultura, né? Então essa autarquia passou a cuidar desses patrimônios materiais e imateriais que nós temos. Então faça uma pesquisa desses 14 patrimônios culturais. Também é pedido na atividade 5 que você faça uma lista com alguns patrimônios culturais mundiais listados pela Unesco, ok? Então lembrando que o IPAM ou IFAM é nacional, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e a Unesco já é da Organização das Nações Unidas, né? Faz parte da ONU, mas ela é voltada para a educação, para a ciência e para a cultura. Então, cite alguns também, né? Pesquise e cite alguns e coloque lá no Class, tá bom? E como eu já dei algumas dicas atrás, né? Agora eu quero saber qual é a importância de se preservar o patrimônio cultural nacional e mundial, ok? Falem com suas palavras, baseado nas nossas aulas, nas minhas, nas que vocês estão vendo no centro de mídias. Não pense só no momento, né? A gente tem mania de ser muito extremista, muito imediatista, né? Quando a gente fala de cultura, dá a impressão que o mundo começou quando a gente nasceu. E não é verdade, né, gente? Claro que não é verdade. Então, assim, tem a ver com a cidadania, tem a ver também com a ética, né? Você cuidar desses bens, desses saberes, você valorizar o que foi feito no passado. O que nós somos é uma somatória do que já fizeram lá atrás, certo? E o que a gente vai deixar de legado? O que a gente vai deixar para a geração futura? Ou a gente vai simplesmente acabar com a nossa cultura, com essa desimportância que muitas vezes a gente lê no jornal também, não é verdade? Como eu já falei, a maior riqueza de um país é o seu povo e a sua cultura, certo? Então, qual é a importância de se preservar o patrimônio cultural nacional e mundial? Coloquem aí, tá bom? Quais patrimônios culturais, materiais e imateriais existem em seu bairro ou em sua cidade? Então agora a gente vai para o foco mais regional, tá? Santa Bárbara ou Americana, ou a cidade que você mora. O que você pode relacionar, né? É muito curioso, porque tem uma atividade para o segundo ano, né, que fala sobre locais de cultura, onde eles enumeram locais de cultura e festas de cultura regional. Então eles citaram, né, a festa dos confederados, né, que acontece até lá no cemitério dos americanos, porque tem a ver com a formação da cidade de Santa Bárbara e Americana, né, a influência dos imigrantes que aqui vieram e que ainda é preservado, ainda bem, né, esse costume tão local deles, né, mas que também é nosso, porque como eu já falei, nós somos uma grande mistura, não é? Então, pessoal, é isso. Eu não queria me estender mais que 10 minutos no vídeo. Coloquem essa lição. Eu coloquei também um link no Class de um professor muito interessante, ele é muito divertido, né? Um dia eu chego lá para fazer uma aula bem dinâmica, assim, estou aprendendo. Então ele fala sobre os patrimônios. Deem uma assistida lá que vai ajudar também, tá bom? Logo eu vou colocar, serão 3 atividades para esse semestre, essa é a primeira, tá bom? Logo eu coloco as outras, gravo outros vídeos, marco Meet, mas vamos tudo ao seu tempo, porque eu sei que vocês também têm bastante atividade dos outros professores, né? E tem aluno entrando aqui no reservado, dizendo que está bastante atabalhoado, puxa, tem muita coisa para resolver e tal. Mas lembrando, pessoal, estávamos na escola 9 horas diárias, né? Das 7 às 4 da tarde. O lado bom é o dinamismo disso, né? A troca de professor, de aula, o convívio entre vocês,
facilitava, né, quando você estava na sala de aula e o professor cobrando e o professor expondo, projetando as coisas. Agora a gente tem que ser bastante autônomo, né, no nosso estudo, mas vocês estão sendo, a nossa escola está sendo bastante exemplar, tá bom? Meninos, respondam, qualquer dúvida escrevam por aqui ou pelo WhatsApp e até breve. Um grande abraço em todos.